grande em relação a isso. Só que por outro lado, como eu disse, eu cresci com uma insegurança muito grande. Então eu era aquela criança assim bem insegura, tímida, que tinha muito medo, fechada, introvertida, tinha muito medo das pessoas, tinha medo de me relacionar com as pessoas, de me abrir para o mundo mesmo, de me abrir, e eu sentia essa insatisfação por ser dessa forma. Então, apesar de eu ser dessa forma, dentro de mim eu me sentia insatisfeita, porque eu não queria ser daquele jeito. E quando eu cheguei ali na fase dos meus 12 anos, foi quando eu comecei a ver o mundo com outros olhos. Então ali, exatamente quando eu fiz os meus 12 anos de idade, eu comecei a ter acesso a um mundo que antes eu não conhecia. Então, apesar de na infância, por ter essa personalidade assim, bem introvertida, eu tive acesso a algumas coisas que só no futuro para poder falar a respeito disso, que ainda não é tempo. Tudo bem. Quando eu cheguei ali naquela idade de 12 anos, então eu comecei a ter acesso ao álcool de uma maneira muito fácil, por conta do contexto familiar, porque a minha família, apesar de ter aquela tendência ao catolicismo e ao espiritismo, a gente nunca foi praticante. Então não tinha aquela prática semanal de estar envolvido com esse tipo de religião, mas em relação às festas, era muito intenso na minha família. Então era festa de família e tudo mais, então se abriu uma nova possibilidade para mim me soltar. Então ali foi a primeira vez que eu tive um contato com o álcool, e tudo isso que eu vou contar para vocês a partir de agora, os meus pais não sabiam, minha família não sabia, ninguém teve conhecimento de tudo isso que eu fiz até o momento em que eu me converti, que aí eu contei o meu testemunho para eles. Certo. Então eles tinham conhecimento do álcool quando eu fiquei mais velha, mas até então não. Então, como o acesso era muito fácil, então eu desenvolvi o desejo por algo novo, um desejo, uma curiosidade que está impregnada na minha personalidade, que até hoje sou muito curiosa. Então, naquela época ali que eu vi esse novo leque de possibilidades, onde eu podia me soltar, eu poderia conversar mais, eu poderia fazer amigos. Então, eu comecei a descobrir o mundo. E foi exatamente naquele momento que eu comecei então a beber, consumir bebida alcoólica. Então comecei a fazer várias amizades, né, ali na escola mesmo. Então eu comecei a criar um leque de amizades e sofri uma certa influência do ambiente onde eu convivia com os meus amigos, apesar de dentro de casa eu ser extremamente obediente aos meus pais, né? Então tinha uma certa rebeldia, porque o fato de eu ser com essa personalidade extremamente tímida e introvertida, eu era bastante irada. Então eu sentia uma ira que eu não sabia de onde que vinha. E eu tentava lidar com isso de algumas formas, e através do álcool ali eu comecei então a me soltar mais. Então comecei a fazer amizades, comecei a conversar mais e tudo mais. E aí você começa a participar de ambientes cada vez mais diferentes. E foi aí que eu comecei então a me envolver com relacionamentos. Eu tive relacionamentos amorosos muito cedo, muito precoce mesmo, e muita amizade, muita festa e tudo mais. E apesar dos meus pais me protegerem bastante e me guardarem bastante, eles me davam uma parcela de liberdade. Então chegava no final de semana, eles deixavam eu sair com as minhas amigas, então eu ia para festas e tudo mais, sempre com um horário para voltar para casa, e eu respeitava esses momentos, entendeu? Essa como fala a palavra? Esse limite que os meus pais estabeleciam, eu respeitava. Então eles não tinham por que ir mais a fundo para saber o que eu estava fazendo. Você fazia exatamente nesse o que eu estava tempo fazendo. que você estava fora de casa. Justamente. E aí com exatamente 15 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui a um centro espírita. Foi a primeira vez, porque minha família tinha essa parte. Então, até então, eu tentava buscar a Deus de várias formas. Nesse período de infância e pré-adolescência, e até os meus 15 anos, eu sempre queria conhecer Deus, eu queria me relacionar com Deus, mas da minha forma, né? Do meu jeito. E você tentava procurar também coisas para preencher o coração, né? Sim, para me tirar Como daquele você lugar. falou do álcool. Eu queria sair daquele lugar de introspecção que eu tinha entrado, e por ser muito medrosa dentro de mim, então o álcool ele me dava a coragem que eu precisava. E aí
entrei nesse lugar do espiritismo e eu gostava mais do espiritismo do que do catolicismo. Então, de vez em quando, nesse período, eu visitava a igreja católica quando me dava vontade. Quando me dava vontade, eu visitava a igreja evangélica. E aí, quando me dava vontade, eu ia no centro espírita. E eu sempre gostava mais desse lado do espiritismo, entendeu? Sim. Então, eu gostava muito mais desse lado. Era um lado que me atraía muito, por causa das práticas e tudo mais. E eu tinha uma trilha sonora, eu falo que era a trilha sonora dessa época, que era aquelas músicas bem pesadas, sabe? Aquele rock pesado, rap pesado. E isso tudo me atraía muito esse lado. E eu gostava de fazer aquelas práticas de tabuleiro, invocação de espíritos para falar com os mortos, e eu olhava, sabe? Minhas amigas e outras pessoas me apresentaram esse lugar, e eu gostava muito de participar de tudo isso. Sim. E aí foi quando eu misturei o espiritismo com o álcool, e logo em seguida eu fui apresentada para as drogas. Mas não foi algo assim que, se perguntar para mim, falar, foram seus amigos que te apresentaram isso. Não foi. Foi algo que acontecia nos ambientes onde eu ia. As pessoas com quem eu me relacionava estavam envolvidas com isso, mas eles nunca me ofereceram isso. Mas eu sabia que eles participavam disso, que eles fumavam maconha, né? Usavam lança-perfume, bebia muito e tudo mais. Então eu tinha essa curiosidade de saber como que era aquela sensação. Porque eu já tinha a experiência do álcool, bem intenso. Isso tudo com 14, 15 anos. Muito novo. E aí, através do relacionamento que eu tive, eu menti para essa pessoa para que ela pudesse me dar para mim experimentar. Então eu enganei essa pessoa para que ela me desse. Falei que eu já usava antes, e aí eu entrei nessa de também acrescentar a droga. Por causa do desejo de aprovação que eu já tinha, porque eu estava saindo daquele lugar de extrema timidez e entrando num lugar onde eu era extrovertida, brincalhona, comunicativa, por causa do álcool e das drogas, né? E a droga, ela trazia algo que era importante para mim, que era o quê? O controle sobre aquela raiva que eu sentia. Que era algo mais profundo, eu não sabia o motivo, mas eu sentia uma raiva, uma ira sem explicação. E quando eu usava a droga, ela trazia a euforia, a paz, a tranquilidade que eu precisava, no momento que eu estava sob aquela substância. E mais uma vez eu digo, meus pais não sabiam de nada disso. Eles não sabiam o que eu estava fazendo fora de casa. Que eu não fazia dentro de casa, eu fazia fora. E quando eu melhorava, eu voltava para casa. Então eles não tinham a menor noção do que acontecia. E aí, como eu disse, eu estava bem envolvida nesse lado espiritual, né? Então eu participava de invocação de espíritos, conversava com espíritos e tudo mais, e no espiritismo de maneira bem intensa. Eu, numa loucura e com um desejo de aprovação das pessoas cada vez maior, por causa da carência emocional que eu tinha dentro de mim, eu cheguei aí num local onde eles vendiam, né, coisas consagradas, né, e eu comprei. Foi a primeira vez que eu comprei algo consagrado para mim usar.